com o clube, enfim, faltou alguma coisa nessa manifestação do Pedro? O que você achou da forma com a qual o Pedro se manifestou hoje? Pegando primeiro lá de trás, a gente sabe que a manifestação do membro da diretoria que colocou que ele tinha que ser vendido foi desnecessária, né, naquele ponto, e causou um desgaste. Se ele não estava à venda, não precisava falar aquilo, né? Então, isso foi o início. Até se entende que o jogador fica incomodado. Agora, ele parar de treinar ou treinar mal por causa disso, parar de treinar não, mas treinar mal por causa disso, não acho que é desculpa. Acho que se ele se sentir incomodado, ele vai lá, conversa e continua a trabalhar. Então, eu acho que isso não é justificativa. As posições do Felipe Luiz pode ter tido um tom mais duro, a gente pode até discutir aqui se isso provoca e é claro que provocou, né? Ele mesmo disse, chamou de agressiva a manifestação, mas foram no tom honesto, né? Ele abriu o jogo, a gente cobra sempre a honestidade de dirigentes e técnicos, e ele foi honesto, como raras vezes se vê no futebol brasileiro, e mostrou que acabou a era de condescendência no Flamengo com um jogador de futebol que não se dedica. E eu acho que isso é bastante importante, porque manda um recado para todo mundo. Hoje, o Pedro, eu acho que, vendo pelo episódio, a gente vai lembrar que o episódio que aconteceu com o Sampaoli daquela vez, houve ali uma guerra de narrativas dos dois, né? Os dois lados deram o seu staff do Pedro deu um, e o pessoal do Sampaoli, comissão técnica, deu outro. É o que está acontecendo mais ou menos de novo, né? O Pedro, percebendo que estava mal, se ele olhar a repercussão no campo, vai ver que a maioria da torcida do Flamengo apoiou o Felipe Luiz e a atitude dele. Ele deve ter percebido isso e viu que ele tinha que, de alguma forma, reagir para melhorar a imagem dele. A reação foi essa reunião com os jogadores e a imediata divulgação dessa reunião, né? Porque era justamente o objetivo de dar uma limpada na imagem dele. E limpou a imagem dele, pelo que eu vi da reação da nota dele, ainda não, ele vai ter que mostrar no campo. Porque eu acho que simplesmente dizer que, olha, a manifestação foi agressiva, desrespeitosa e eu estava chateado por causa de uma possível venda, não é suficiente. Acho que ninguém comprou que isso é uma justificativa para ele chegar e não treinar direito. Isso aí é obrigação dele, ele ganha muito bem para treinar direito do Flamengo, não é porque ele está amuado. Imagina se eu e você, toda vez que a gente tivesse chateado com alguma coisa aqui da chefia do UOL, começasse a vir trabalhar aqui fazendo as coisas no migué, entendeu? Vou entrar quando faltar 15 minutos para acabar, não vou apurar nada e tal, não sei o quê. Não existe isso, né? Não é justificativa, é compreensível, incômodo, mas não é justificativa para não trabalhar direito. Então, eu acho que ele vai ter que mostrar, para ele recuperar a torcida, ele vai ter que mostrar no campo. E aí tem aquela história, imediatamente depois que teve a história, já se vazou que tinha o staff dele procurando proposta. Qual é a informação que a gente tem? Que hoje não tem proposta nenhuma pelo Pedro. E aí a gente vai colocar assim, o que o Felipe Luiz pode causar uma ruptura. Bom, para causar uma ruptura tem que ter gente que pague bem pelo Pedro. A informação que eu tenho é que o Pedro só sai por um preço, não são aqueles 15 milhões de euros. O Flamengo não vai vender pelo estágio, digamos assim, de desvalorização que ele está hoje, vai vender pelo histórico dele, ou seja, por um jogador que entregava 30 gols por temporada. Se essa é a posição do Flamengo, que só vai vendê-lo por um valor para um jogador que vende 30 a temporada, não vai ser qualquer um que vai levar. E hoje não tem proposta nenhuma. Então, de um jeito ou de outro, o Flamengo e o Pedro vão ter que arrumar, o Felipe Luiz, o Flamengo, o Pedro e o Boto vão ter que arrumar um jeito desse casamento dar certo, porque não me parece que a saída seja o mais provável, a não ser que a Arábia Saudita ou sei lá quem apareça com uma proposta mirabolante que a gente não tem conhecimento nesse momento. Mas se isso não acontecer, os lados vão ter que fazer o casamento funcionar de novo, porque está posto e não vai ser rompido. Inclusive, para o Clube do Brasil não tem nem como, né? Ele já tem 8 já bateu jogos. 8 jogos aí no Brasileirão, né? Só se o cara fosse comprar o Pedro para jogar Libertadores e olhe lá, né? Se fosse a situação. Então, não vai adiantar o Pedro soltar a nota só. A imagem dele só vai melhorar se ele correr no treino, entrar em campo e correr no campo e mostrar que ele está... Porque todo mundo estava dando crédito ao Pedro, porque ele estava em recuperação de uma contusão muito séria que ele teve ano passado e entendimento de que ele ia voltar aos poucos. Só que a partir do momento que você fica sabendo que ele não estava se dedicando, que é o que o Felipe falou, e que ele mesmo na nota dele confirma que ele não estava treinando direito na semana passada, aí já é outra figura. Ele trouxe para ele uma cobrança que inicialmente podia não existir, se ele estivesse dando 100% do que é possível. A partir de agora, ele está sob pressão para começar a entregar resultado, até porque
quer sair. Quem que vai levar um jogador que declaradamente diz que não treina direito quando fica chateado? Não é muito fácil a situação dele no mercado também. Não é que ele saiu valorizado desse episódio, né? Situações aí que vão ser... A gente vai continuar acompanhando e entender um pouco melhor como vai ser se desenrolar, principalmente nessa questão dos empresários dele, né? Como é que ele está sendo conduzido isso. Lembrando que o Pedro agora está com a galera do Juliano Bertolucci, né? Então, é um empresário que tem boa ramificação no mercado da bola, tem bom caminho, bons caminhos aí, né? Boas entradas com o pessoal do mercado, mas, enfim, não é uma situação simples. Aí não estou entrando nem na questão financeira, né? Quanto ganha, quanto deixa de ganhar o Pedro, mas sim, essa questão de oportunidade e o valor que o Flamengo potencialmente pode aceitar. Lembrando, o Flamengo recusou uma proposta de 40 milhões de euros pelo Pedro, da Arábia Saudita, quando teve essa outra confusão relacionada ao Sampaoli na época, né? Então... Mas aí você, olhando um pouco lá do jogador, beleza, ele já até admitiu o problema dele, enfim, de treinar um nível abaixo dos demais. Só sobre o Felipe Luiz, assim, para deixar um pouco bem claro, você acha que o Felipe falou um tom acima, um tom médio, um tom abaixo, errou também? Tem que levar em conta também essa ponderação que o Pedro fez, né, da questão de achar que foi desrespeitado, na tua visão? Então, mas pela visão que o Felipe Luiz passou, eu não estava vendo um respeito do Pedro também no treino, né? Quando ele fica política de reciprocidade, então, né? Quando ele dá até uma atitude meio mole nos treinos e, inclusive, tem umas citações ali sobre ele tá fazendo piadinha, né? Enquanto tá todo mundo correndo para um lado, o cara tá fazendo piadinha. Então, se você demonstra uma atitude de desrespeito, aí depois você vai cobrar respeito público. Eu acho que tem essa questão. Você pode até discutir ali o uso de palavras como ridículo, lamentável e tal, mas me parece que isso só aconteceu porque foi num limite que já estava acontecendo, de um processo que já acontecia há muito tempo. Eu acho que no Brasil a gente tem que instaurar um negócio de maior cobrança, de maior maturidade dos jogadores. Não dá para jogador ser primadona. A gente está... tem um exemplo claro aqui que é o PSG. O Luiz Henrique fez a mesma coisa com o Dembélé no meio da temporada. O Dembélé não ficou fora de uma relação porque não estava se dedicando, segundo na visão do Luiz Henrique. O jogador foi lá treinar e olha hoje como é o Luiz Henrique, o Dembélé correndo. Tudo bem, perdeu a final do Mundial, mas na Champions, como ele corria muito ali naquela posição de centroavante, né? O falso 9 que ele estava jogando ali no PSG. Então, de um jogador que deu a volta por cima. Então, eu acho que a gente tem que ter uma postura mais de cobrança de maturidade do jogador de futebol. O jogador de futebol é muito bem pago e é um profissional, e eu acho que tem que se cobrar dele não ficar tratando como mega estrela. Isso aí foi muito positivo das declarações do Felipe Luiz por instaurar esse tipo de procedimento. Agora vai ser difícil alguém começar a dar migué no treino, porque, tô na reserva, não sei o quê, enfim. Situação complicada. E como é que você vê essa questão do Felipe em relação aos demais? Você acha que o Felipe vai sair mais forte em relação ao restante do grupo, diante disso tudo? Pelo que eu tenho de informação, assim, não sei, a fala do Pedro hoje, não sei se empolgou tanto o vestiário assim, pelo que a gente teve de primeiras impressões a respeito do cenário da reunião de hoje, né? Não houve uma comoção assim para abraçar o Pedro, cara, você tem razão e tal. Talvez o Felipe tenha sido mais forte até o momento dessa situação toda, com o grupo também. Eu vendo os comentários aqui, a galera está muito a favor do treinador nesse caso, né? O Pedro realmente, como você está falando, Rodrigo, tem lenha para queimar, oceano para remar aí, para voltar para ter a simpatia ampla e restrita do pessoal. Mas como é que você vê essa dinâmica do Felipe com os seus próprios comandados, a galera que está botando para correr de verdade no jogo? Olha, eu não tenho nenhuma apuração de ter conversado com nenhum jogador do Flamengo que tenha tido alguma reação. Mas não houve nenhuma comoção no jogo, né? Ninguém falou coisas depois do jogo ali favoráveis ao Pedro. Força, Pedro! Você viu uma faixa, eu não estava no estádio no sábado, né? Mas eu vi aqui por fotos uma faixa relacionada ao Pedro e o time jogou muito bem. Isso também dá uma força para o Felipe Luiz. Correu muito, isso aumenta o handicap do Felipe Luiz. E o jogador que está correndo o dia inteiro, está treinando forte, para jogar do jeito que o Felipe Luiz exige, que é aquela pique ali no ataque, os caras acabam exaustos. Ele vê do lado dele um cara dando migué, você acha que alguém vai comprar essa briga? Vai falar assim, não, realmente, não podia ter falado assim com o jogador. Eu acho que é diferente quando tem, às vezes, uma posição muito dura de um técnico com um jogador,
mas que é um outro tipo de discussão. Tá saindo de campo e o cara foi substituído e tem um quebra-pau ali, alguma coisa nesse sentido. Quando é uma coisa sobre dedicação ao treino, pega muito mal com o restante, que está remando para o mesmo lado e está vendo um jogador que é muito bem pago que não está remando. Aí ele fica olhando e fala assim, pô, mas até aquele do nosso lado aqui, o cara não está remando junto com a gente se matando para fazer um Mundial, se matando para voltar bem no Brasileiro, e o cara está aqui fazendo piadinha e, sabe, acho difícil que alguém vai comprar essa briga, mas não tenho essa apuração. Mas me parece também que o Felipe tem uma entrada com o restante do grupo, os jogadores, inclusive, que jogaram com ele, o Pedro também é o caso, ele deve ter tido essa percepção antes de dar essa entrevista, né? É uma atitude muito para proteger também o grupo. Vamos dar uma navegada aqui, estamos batendo 15 minutos na nossa live, já virou uma tradição com 3 episódios, a tradição de navegar nesses tempos marcados aqui de 15, 30 e 45 para ver o que vocês estão falando por aqui nos comentários. Hoje nós não estamos sendo alvo, não. O pessoal não está criticando a gente hoje, não está xingando a gente, não. Estão mais educados hoje em relação aos participantes da live do canal UOL aqui. Vamos ver. Tinha um cara que pediu para a gente falar do Ayrton Lucas, a gente vai falar, foi o Valdeir, a gente vai falar daqui a pouco. Anderson Bento dizendo que Felipe Luiz tem toda a razão, mesmo assim ainda acho que não deveria ter feito aquela coletiva, né? E a gente pode ponderar, né, se exagerou, foi muito fundo o pé no acelerador e tal. Anderson, o próprio Anderson está lembrando aqui quando o Rames Rodrigues discutiu com o Zidane apenas deixou ele amargando o banco e nada de coletivas assim. Realmente, a fala do Felipe... Aí a gente ia cobrar transparência, né? Fazer, cadê? Ninguém dá explicação. Não explica nada. Não é relacionado. Cadê a fugindo da pergunta. Exatamente. Fernando Gazola está comentando aqui que o Pedro foi desrespeitoso com o grupo, com o Flamengo e torcedores. O cara ganha em dia e faz corpo mole no treino? Fala sério aqui. A exclamação do Fernando Gazola por aqui. Marcos Abraão dizendo que não existe profissionalismo com atitudes paternalistas. É uma discussão boa também, principalmente quando o salário está em dia. Ou seja, não é aquele negócio de finge que me pagam, que eu finge que jogo do vampetismo dos anos 2000. Né? É um negócio que realmente é um ambiente do Flamengo que está num nível altíssimo, né, de profissionalismo, de estrutura, de grana, e esse tipo de situação acontecendo no líder do campeonato, mais uma vez, no time acabando de voltar do Mundial de Clubes. E o Felipe deixou claro também que não é uma questão de uma semana só, não, tá? Era um negócio que, na palavra do treinador, era uma situação que já vinha se estendendo há algum tempo, e aí ele meio que falou, né, na coletiva, né, que se cansou de proteger e tal, e por isso que trouxe o assunto para a superfície aí para todo mundo acompanhar. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui sobre esse tema. Tem vários, né? Então, por isso que você deve votar aí. Mas acho que vale a pena a gente só navegar na nota oficial que o Flamengo soltou ontem. Não citou nomes, mas diz respeito a comportamento de mercado. E aí há quem possa enxergar que foi para o Pedro, há quem possa enxergar que foi para mais gente. Aí eu vou ler aqui, e a gente pode comentar em cima, né? Até porque tinha notícias sobre negociações de outros jogadores do elenco, tipo, Matheus Gonçalves vai sair, o Leonardo Jardim falou ontem, no técnico do Cruzeiro, que já tinha um acordo feito, mas que não estava assinado ainda, da venda do jogador do Flamengo para lá, o Matheus que fica nesse sobe e desce para o sub-20 para ter mais minutos e tal. E o que o Flamengo falou no domingo à tarde ainda, antes dessa história da reunião com o Pedro. Mas quando já se tinha notícia de que os empresários já estavam se movimentando ali para caçar uma possível proposta para tirar ele do Flamengo. O Flamengo esclarece que apenas considera, já estou pegando o segundo parágrafo aqui, né, ele ponderou lá, mas acho que o cerne da questão está nisso aqui. O Flamengo esclarece que apenas considera negociações que estejam alinhadas com seus interesses esportivos, estratégicos e financeiros, além de levar em conta o desejo dos seus atletas. O clube reforça ainda que, neste momento, não tem interesse, tampouco necessidade de vender jogadores do elenco. Qualquer movimento nesse sentido apenas ocorrerá mediante o pagamento exigido pelo clube e não por pressão de agentes intermediários. Especulações divulgadas de forma irresponsável, muitas vezes fomentadas por terceiros, apenas desinformam a imprensa, confundem a torcida e geram ruídos desnecessários no ambiente do futebol. O Flamengo segue focado em seus objetivos na temporada e com o elenco valorizado, competitivo e comprometido com a busca por títulos. Para que você viu esse recado aqui? Não sei se é só para desmentir alguma informação que tinha saído, ou se serve uma nota também para abranger alguns empresários. Como é que você entendeu esse posicionamento do Flamengo a respeito da situação de mercado que eles soltaram ainda na tarde de domingo? Não, vou entender a partir da apuração que eu tive em relação a cada jogador, ao Pedro.
é que não vai ser vendido pelo valor de desvalorização atual dele, que seria, sei lá, valia 15 milhões de euros, agora vale menos porque não está treinando. O Flamengo vai avaliá-lo pelo que é o histórico dele, de um jogador de 30, 40... Quanto que é esse valor, não sei. Mas seria um valor bem mais acima do que 15 milhões de euros. Que haveria alguma consideração por proposta, porque teria que repor esse jogador. Tem a história do Matheus Gonçalves, que eu recebi um indicativo, e aí não vou cravar aqui, mas recebi um indicativo que a negociação não vai à frente. Agora, se de fato não vai, vamos ver, né? Ontem o Leonardo Jardim também deixou isso meio em aberto, né? Colocou ali como uma possibilidade sim ou de não. Eu recebi um indicativo de que não deve ir à frente, mas não tenho essa certeza. De repente, podemos ter um novo andamento aí. E aí, no outro caso, que a gente tem o Wesley, que está sendo negociado, mas o clube vai buscar um valor alto por ele. A gente já tinha ouvido antes 30 milhões de euros, mas pode ser que acabe fechando por mais baixo que isso, mas não vai aceitar qualquer proposta. É isso, né? Hoje tem a principal interessada é a Roma, né? No Wesley. Mas não vai aceitar. Então, eu acho que é um recado, tipo assim, não adianta vir aqui com proposta baixa, que não tem interesse do clube, porque não está precisando de dinheiro. Isso é um fato, inclusive, da entrevista que deu o BAP anteriormente, o Flamengo não está precisando de dinheiro. Então, eu entendo essa nota mais em cima desse recado aí. Vai ter que ser um valor vantajoso e que o clube consiga repor esportivamente o elenco para o resto da temporada. Essas são as situações aí que o Flamengo ainda tem dependência, né? Sem contar que a gente já falou do mercado de outras vezes aqui, cadê os reforços, né? Então, tem uma expectativa também não só sobre o comportamento da saída de jogadores, né? De travar investidas aí que o clube não acha pertinente, mas principalmente fechar contratações que estão pendentes. Tinha até disso, né? O Felipe até falou que tinha aprovado o Mike Johnston, revelou na coletiva que tinha aprovado o irlandês lá, mas aí que de fato depois a negociação não foi adiante, ficou uma coisa pendente aí para essa posição da ponta e acabou não sendo o irlandês a ser contratado nesse momento. O que você ia falar dele? Não, é que também aqui falando de apuração sobre isso, hoje a principal realidade é o que todo mundo já sabe, o Carrascal, que o entendimento que se tem lá dentro é que em algum momento vai fechar e ele vai ser jogador do Flamengo. E aí vai ter mais 1 ou 2 jogadores, antes eu tinha ouvido que iam ser em torno de 4, e que não vão ser medalhões. Provavelmente vai ser esse perfil scout, buscou um atleta que se encaixa dentro aí do modelo do Felipe. Aí, juntando essas informações que eu dei, eu vou dar aqui uma percepção. A minha percepção é que tanto o Boto quanto o Felipe Luiz estão com pouco senso de urgência em relação à contratação, o que na minha visão é um equívoco. E vou dizer por quê. Hoje, o Flamengo jogou muito bem no sábado, o time titular está bem e tal, só que vai entrar numa temporada em agosto, que é uma temporada um período da temporada que costuma ser devastador para vários times. E a gente viu um exemplo do que pode acontecer nesse jogo mesmo contra o São Paulo, perdeu os 2 laterais esquerdos, né? Depois você pode até atualizar. O Alexandre a gente já sabe que vai ser um tempinho, né, de fora, mas o Ayrton não tem aqui informação. Mas, enfim, isso pode acontecer. Então, ficar contando que vai ter esses titulares, tudo certinho, em agosto, que não vai acontecer nenhuma turbulência, nenhuma perda de atleta, eu acho que é muito otimismo. Então, eu acho que o Flamengo está precisando de jogadores para manter o ritmo. Então, o ritmo é muito bom hoje, mas ele precisa de jogadores para manter esse ritmo. Eu acho que precisaria pelo menos de uns 3 ou 4 jogadores, e eu acho que está demorando, porque eles não chegaram, né, na abertura da janela, que talvez já tivesse que ser prospectados e chegarem. O BAP falou naquela entrevista lá sobre a questão da ansiedade da torcida, que o outro time joga com isso e começa a pressionar para receber à vista, e eu sei que na história do Carrascal tem essa questão, o Flamengo não está querendo pagar à vista o Carrascal, porque tem medo que depois todo clube vai querer que o Flamengo pague à vista. Essa que é a questão, entendeu? Tem o dinheiro do Gerson, então todo mundo vai ter que pagar. Agora o Flamengo vai pagar tudo à vista, que eles não querem pagar à vista. Então, mas eu acho que tem uma falta de senso de urgência, porque o time precisa de reposição para algumas posições e não adianta chegar em setembro. Se chegar em setembro, a temporada já pode estar perdida.